qualificação de mão de obra. Ou... É uma bandeira que eu já falava como prefeito, né? E agora posso fazer numa extensão maior. Maior, claro. Por quê? Eu tenho uma empresa, então eu percebo as coisas. E a empresa, para se desenvolver, além de tudo que a gente falou, de ter que ter distrito bom, de ter que ter estrutura rodoviária, pavimentação e tudo mais, ela precisa de uma coisa que também é muito escasso: mão de obra qualificada. A qualificação, entendeu? né? A qualificação de mão de obra. Então nós precisamos incentivar, né, projetos que tragam qualificação para as pessoas. Porque é o seguinte, nós temos hoje aí um nível de desemprego altíssimo. Claro. Entendeu? A grande maioria dessas pessoas que estão desempregadas são pessoas que, por uma circunstância ou outra, não tiveram a oportunidade de se qualificar. Exato. Não se prepararam. E a forma de nós integrarmos essas pessoas no mercado de trabalho é dando a ela a oportunidade de se qualificar. Correto. E eu acho isso espetacular. Eu gosto de despertar isso nas pessoas. Eu falo para a pessoa sempre, para os meus colaboradores, para tudo, cara, você pode mais. Você pode ir mais longe. Depende só de você. Porque sim, claro, vamos dar oportunidade para essas pessoas estudarem. Né? Até o prefeito de São José tem um projeto, quando estava com o quadro ali na TV, eu tive um bate-papo com ele e ele falou um projeto muito legal. Porque, por exemplo, quando a gente fala de qualificação, a gente também tem que abrir oportunidade para as pessoas que trabalham em serviço que não exige qualificação e que a remuneração é muito baixa. Isso, no meu ponto de vista, é trágico. Nós estamos vivendo também um massacre na questão do salário das pessoas. Ah, sim. Entendeu? As pessoas estão ganhando, assim, o que elas ganham, eu fico olhando e falo, como é que sobrevive com um salário desse? Pagando, às vezes, aluguel, tendo filhos. Então, assim, só que no mundo que nós vivemos, que é um capitalismo, a gente tem que entender uma coisa, que isso só vai mudar quando nós tivermos mais oportunidade de emprego, que é esses empresários safados, que aí eu vou rasgar o verbo aqui, Pode falar, que explora a mão de obra das pessoas, a simplicidade e a dependência da pessoa, e a pessoa às vezes está ali e fala, poxa, para onde que eu vou? Se eu sair daqui, para onde que eu vou? Não tem opção. Ou talvez ela não tenha qualificação. Então ela fala, o que eu vou fazer? Só sei fazer isso aqui. Então, eu estava falando do projeto do prefeito de Rio Pardo, Zanetti, né? Isso. Marcos Zanetti. Marcos Zanetti, isso. Um abraço para ele lá. Quem sabe tá assistindo a gente lá. Exatamente. Muito bacana ele. O que acontece? Ele faz um levantamento bem assim, dentro das empresas e fala assim, o que você precisa de mão de obra para você crescer. Então, é um trabalho inteligente. Não é você chegar aqui, vou formar um tanto de colhedor de laranja aqui. Pô, mas tem essa necessidade? Então, vamos estudar aonde estão os gargalos, né? Correto. E aí sim fazer um planejamento e oferecer esses tipos de treinamento. E aí o que ele faz? Ele dá uma ajuda de custo para as pessoas fazerem esse curso. Por quê? A pessoa trabalha de dia, ela tem que arrumar alguém para ficar à noite, às vezes com o filho, para poder ir fazer o treinamento. Entendeu? Exato. Então isso é uma visão humana da coisa, é entender ali a realidade administrar daquela da casa, pessoa, daquela família. entendeu? É entrar dentro da casa da pessoa e sentar ali e falar, eu sou essa pessoa que moro nessa casa, como que eu faço para me qualificar, para me poder ter oportunidades melhor de crescer profissionalmente, né? Então assim, nós queremos lutar muito para essa questão profissional, tá? Porque hoje, infelizmente, eu vou dizer assim, não generalizando, mas nós temos muitas pessoas também que chegam com diploma, às vezes de algumas determinadas escolas, só que você vai dar para ela um teste para ela fazer, ela não consegue fazer. Não consegue. Entendeu? Então a gente precisa também de ter uma integração das escolas com as empresas para a gente conversar a mesma língua, porque às vezes estão ensinando algo que não está se aplicando aqui, deixando de ensinar algo que tem necessidade aqui. Então essa aproximação é importante, tem que ser promovida uma política para aproximar isso aí. Uma outra coisa importantíssima também, eu vejo, os jovens saem da sua formação técnica ou universitária, aí ele vai lá na empresa e fala, eu quero um emprego, tal. E a empresa fala, você tem experiência? Não, não tenho. Não, mas como é? Como é que vai ter experiência se não tem oportunidade? Exato. Então, mas aí eu entendo também o lado da empresa.
Porque eu sou empresário, eu entendo. Sabe, que você tem que, às vezes, precisa de uma agilidade, você não tem um tempo de formação, você tem um custo apertado. Então, o que a gente precisa? Para incentivar o primeiro emprego, nós precisamos ter um projeto que a carga de encargos do primeiro emprego, nos seus primeiros 3 a 5 anos, seja reduzida. De forma que a empresa Concordo. vai ter um benefício financeiro para treinar as pessoas. Ah, sim. Você entendeu? Claro. Então você vai dar mais oportunidade para esses jovens que precisam do primeiro emprego. Entendeu? Então a gente precisa entender como que é a realidade da vida das pessoas para a gente poder desenvolver políticas públicas que realmente vai na causa e realmente resolve o problema das pessoas. Aí sim. Entendeu? Todo mundo cresce. Todo mundo cresce, todo mundo E cresce. o funcionário vai trabalhar contente, vai produzir mais. Sim, vai ganhar, todo mundo vai Vai ganhar. ficar feliz Tem- e grato. Isso, tem que ser o ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo Sim. ganha. Esses são conceitos interessantes, ideias interessantes, inclusive de um verdadeiro líder. Porque o líder não é aquele que fala, ó, vai lá e faz. Não, vamos fazer. Isso, Vamos fazer. Eu estou lá com você. sim. E a gente não vê muito isso hoje. Infelizmente, A gente falta vê muita exploração. exploração. Né? E isso vai, eu acho que vai voltar contra, vai ser um tiro no pé. Porque se nós não tivermos pessoas bem treinadas, bem remuneradas, fazendo com que a economia gira, entendeu? Não vamos ter aquilo que nós precisamos. Nós estamos falando aqui de segurança, um exemplo. Precisamos melhorar, investir em mais policiais. Né? Nós temos poucos policiais. Nós estamos falando em saúde, por exemplo, que eu tenho conversado com pessoas que ficam, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio para fazer um exame. Poxa, cara, se o cara tiver com um nódulo ali, 1 ano e meio já Tá estourou. morto. Porra. Entendeu? Já era. Aí você vai esperar o cara morrer para fazer o exame nele? Né? Então, assim, são coisas que não dá pra gente aceitar. Claro. Isso traz uma revolta. Então, a gente precisa de recursos para contratar médico, precisa de tudo. Então, a gente precisa fazer a economia rodar. Entendeu? Por quê? Se nós não tivermos recursos, não temos como fazer, vamos falar assim, resolver esses problemas. Né? Então, são, assim, uma infinidade de projetos que dá pra gente lutar. E com muita honestidade, estou dizendo aqui que isso não vai ser resolvido de um dia para a noite, tá? Mas eu entendo, eu enxergo esses problemas e eu trabalhei mais ou menos 13 anos da minha vida como funcionário, estou como empresário há 23 anos, então eu sei como é difícil para o lado do funcionário e sei como que é difícil para o lado da empresa também cumprir com as suas obrigações, entendeu? Então eu entendo dos dois lados e eu gostaria de aproveitar essa experiência. Claro. Tá? E como empreendedor e tudo que a gente teve de sucesso e passar isso para as pessoas, ajudar as pessoas a vencer e a ter melhoria na sua vida.